Itapetinga, interior da Bahia. Julho de 2011. Marina Souza recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Havia herdado a fazenda do tio Augusto, 200 hectares de terra fértil, uma casa grande e bem conservada, e nenhuma dívida. Era a salvação financeira que ela tanto precisava. Mas havia uma condição no testamento, uma única cláusula que o advogado leu com voz hesitante. A herdeira nunca deverá abrir o galpão dos fundos após as 22 horas. Sob nenhuma circunstância. Isto não é capricho. É questão de vida ou morte. Era uma construção velha de madeira. O que poderia haver lá de tão perigoso? Durante 3 anos, ela obedeceu. Fechava a casa às 10 da noite, evitava até olhar para o galpão na escuridão. Até a noite em que ouviu os gritos. Gritos de uma criança vinda de dentro do galpão. Às 11h15 da noite, Marina pegou uma lanterna, destrancou o cadeado e abriu a porta. O que ela viu do outro lado explica por que seu tio passou 40 anos alimentando algo que não deveria existir. E porque depois daquela noite, Marina nunca mais foi a mesma. Esta é a história de uma mulher que quebrou a única regra e descobriu que algumas heranças vêm com dívidas que o dinheiro não pode pagar. Fique até o final, porque o que estava preso naquele galpão ainda procura por alguém que abra a porta novamente. Bem-vindo aos Segredos Sombrios do Sertão. Marina Souza tinha 32 anos quando recebeu a notícia da herança. Divorciada há 2 anos, ela trabalhava como professora em Salvador e lutava para pagar as contas e criar sozinha a filha de 7 anos, Júlia. O tio Augusto era o irmão mais velho de sua mãe, um homem recluso que havia se mudado para o interior ainda jovem e raramente voltava para a capital. Marina o via apenas em funerais e raramente trocavam mais que algumas palavras. Por isso, foi uma surpresa quando o advogado a contatou informando que Augusto havia falecido aos 74 anos e deixado tudo para ela, a única sobrinha. O escritório do Dr. Meirelles ficava no centro de Itapetinga. Um lugar pequeno e abafado, com ventilador de teto barulhento e pilhas de processos amarelados. Marina se sentou na cadeira desconfortável enquanto o advogado abria uma pasta grossa. Dona Marina, seu tio foi muito específico nas instruções. A fazenda é sua, sem ônus. 200 hectares, casa-sede, galpões, equipamentos. Tudo avaliado em aproximadamente R$1.200.000. Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Mas há uma condição, continuou o advogado, sua voz ficando mais baixa. Uma cláusula que seu tio insistiu em incluir. Ele pegou uma folha separada, escrita à mão pela letra trêmula de Augusto. A minha sobrinha Marina, tudo é seu, mas você nunca deve abrir o galpão dos fundos após as 22 horas. Não é superstição, não é paranoia de velho. É uma regra que mantive por 40 anos e que me manteve vivo. O que está lá dentro não pode sair. Se você abrir a porta depois das 10 da noite, não poderei protegê-la. Respeite isto e viverá bem. Ignore e pagará o preço que quase me custou a alma. Marina piscou, confusa. Isso é sério? Algum tipo de teste psicológico? O Dr. Meirelles tirou os óculos e a olhou diretamente nos olhos. Seu tio era um homem lúcido, Dona Marina. Eu o conheci por 30 anos, nunca demonstrou sinais de demência ou loucura. Mas esta cláusula, ele me fez jurar que eu a leria para você pessoalmente. Disse que era mais importante que qualquer documento legal. Marina pegou a folha. As palavras tremiam na caligrafia do tio. Era evidente que ele escreveu aquilo com urgência. E se eu não concordar com a condição? Então a herança vai para a igreja local e você não recebe nada. Marina pensou na filha, nas contas atrasadas, na oportunidade de recomeçar. Era só não abrir um galpão à noite. Simples assim. Eu aceito, ela disse. 2 semanas depois, Marina e Júlia se mudaram para a fazenda. Era um lugar bonito, bem mais conservado do que ela esperava. A casa tinha 6 cômodos, móveis antigos, mas em bom estado, e uma varanda ampla com vista para os campos. Os vizinhos mais próximos moravam a 3 quilômetros de distância. Era isolado, mas tranquilo.
O galpão dos fundos ficava a uns 50 metros da casa principal. Era uma construção antiga de madeira escura, com um cadeado grande e correntes grossas nas portas duplas. Marina caminhou até lá na primeira tarde. Examinou a estrutura. Parecia um galpão comum para guardar ferramentas e equipamentos agrícolas. Havia janelas, mas estavam tapadas com tábuas pregadas por dentro. Impossível ver o interior. "Mãe, que lugar é esse?" perguntou Júlia. "É um depósito, filha. Não chegue perto, tá bom? Tem equipamentos perigosos aí dentro." Júlia aceitou sem questionar e voltou correndo para a casa. Marina ficou ali mais alguns minutos, observando. Tentou espiar por uma fresta entre as tábuas, mas estava escuro demais. Então ouviu um som baixo, como um arranhão, vindo de dentro. Provavelmente ratos, pensou. Estava fechado há semanas, desde a morte do tio. Ela se afastou e voltou para casa, tentando ignorar o desconforto que sentia. A vida na fazenda foi se ajustando. Marina arrumou emprego como professora na escola municipal de Itapetinga. Júlia se adaptou rapidamente, fazendo amigos na nova escola. E a cada noite, às 10 horas em ponto, Marina trancava todas as portas e janelas da casa. Ela nunca se aproximava do galpão depois desse horário, nem olhava naquela direção. Mas às vezes, tarde da noite, acordava com sons estranhos, batidas distantes, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Os vizinhos, um casal de idosos chamado José e Maria, vieram visitá-la na terceira semana. "Como estão se ajeitando?" perguntou Dona Maria, trazendo um bolo de milho. "Bem, a casa é ótima, muito tranquilo aqui." "E seu tio, ele conversou com você sobre o galpão?" Marina sentiu um frio. "Conversou, deixou instruções no testamento." José e Maria trocaram olhares. "Seu Augusto era um homem bom", disse José, "mas carregava um peso. A gente via ele todas as noites caminhando até aquele galpão com uma sacola de comida. Pão, frutas, carne, sempre antes das 10 da noite. Ele entrava, ficava lá uns 20 minutos e saía trancando tudo." Marina franziu a testa. "Vocês sabem o que tem lá dentro?" Os dois negaram com a cabeça. "Nunca perguntamos, mas a gente ouve coisas, à noite. Especialmente quando há lua cheia." "Que tipo de coisas?" "Choro como de criança. Às vezes gritos. Seu tio dizia que eram gravações antigas para afastar invasores, mas a gente nunca acreditou muito nisso." Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Depois que os vizinhos foram embora, ela ficou pensando. O que seu tio alimentava todas as noites? E por que parou às 10 horas? Marina tentou ignorar, mas a curiosidade crescia a cada dia. Ela começou a observar o galpão de longe, procurando sinais do que poderia estar lá dentro. Durante o dia, era só uma construção velha, silenciosa, aparentemente inofensiva. Mas à noite, sempre havia sons. "Você já herdou algo que veio com regras estranhas? Algum objeto ou lugar que você não podia mexer? Conta nos comentários, quero saber se isso é comum." Na 12ª semana morando ali, Marina decidiu investigar. Durante o dia, com o sol alto, ela pegou a chave do cadeado que o advogado havia entregado junto com a herança. "Vou só dar uma olhada rápida", ela pensou. "Durante o dia não tem problema. A condição era não abrir à noite." Caminhou até o gado, enferrujado. Levou algum esforço para girar a chave. Clique. As correntes deslizaram e caíram no chão com um barulho metálico. Marina empurrou a porta. Ela rangeu alto, revelando um interior escuro. A luz do sol entrou pelas frestas, iluminando o espaço. Ferramentas agrícolas velhas. Sacos de ração empilhados. Pneus velhos. Uma mesa de madeira no centro com uma cadeira. E na parede do fundo, uma porta. Uma porta de metal reforçado, com 3 cadeados diferentes. Marina se aproximou devagar. Havia algo escrito na porta, entalhado na madeira ao redor da estrutura metálica. "Não abra à noite, ela fica mais forte no escuro." Marina tocou a porta de metal. Estava gelada. Gelada demais para uma tarde quente de verão. Ela ouviu algo do outro lado. Um som baixo, como uma respiração. Seu instinto gritou para ela sair dali, e ela obedeceu. Trancou tudo novamente e voltou correndo para casa, o coração disparado. Marina não conseguiu dormir naquela noite.
Ficou na cama, olhando o teto, pensando na porta de metal. O que havia do outro lado? Nos dias seguintes, ela começou a investigar. Procurou informações sobre a história da fazenda, conversou discretamente com moradores antigos da região. Foi quando conheceu seu expedito, um homem de 82 anos que morava em Itapetinga a vida inteira. "Você é a sobrinha de Augusto, né?" Ele disse quando ela o abordou no mercado. "Sou, estou morando na fazenda dele agora." Expedito olhou ao redor, verificando se alguém os ouvia, e baixou a voz. "Então você sabe sobre o galpão." Não era uma pergunta, era uma afirmação. "Sei da regra, mas não sei o que tem lá." Expedito suspirou fundo. Aquela fazenda era de outra família antes de Augusto. Os Ferreira, uma família tradicional da região. Eles tinham uma filha, Beatriz. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe ao certo. Ela desapareceu quando tinha 12 anos, ano de 1969. A família inteira procurou por meses. Nada, como se a menina tivesse sido engolida pela terra. E o que isso tem a ver com o galpão? Uns anos depois do desaparecimento, o pai da menina, seu Geraldo, começou a agir estranho. Construiu aquele galpão, trancou alguma coisa lá dentro. Dizia que tinha encontrado a filha, mas ninguém nunca viu ela sair de lá. Marina sentiu um aperto no peito. E meu tio? Augusto comprou a fazenda em 1971, quando a família Ferreira foi embora. Geraldo estava louco. A mulher tinha morrido de desgosto. Venderam tudo e sumiram. Seu tio assumiu a propriedade e continuou fazendo o que Geraldo fazia, alimentando o que estava lá dentro. Porque se parar de alimentar, ela sai. E quando ela sai, Marina, pessoas desaparecem. Marina voltou para casa perturbada. Aquela história não fazia sentido. Uma menina desaparecida há mais de 50 anos, trancada num galpão, era impossível. Ninguém sobrevive tanto tempo assim. A menos que... Ela não ia pensar nessas possibilidades. Passou 3 semanas tentando esquecer tudo. Voltou à rotina, cuidava da casa, trabalhava, criava Júlia. Mas todas as noites ouvia os sons do galpão. E todas as noites a curiosidade roía sua mente. Até que chegou a noite de 23 de outubro de 2011. Uma sexta-feira. Júlia estava dormindo na casa dos vizinhos em uma festa do pijama com a filha deles. Marina estava sozinha. Às 11 horas da noite, ouviu os gritos. Gritos de criança, altos, desesperados, vindos do galpão. "Socorro! Por favor, alguém me ajude!" Era uma voz de menina, jovem, aterrorizada. Marina pulou da cama. Seu instinto materno falou mais alto que o medo. Era uma criança. Precisava de ajuda. Ela pegou a lanterna, as chaves e correu descalça até o galpão. Destravou o cadeado principal com as mãos tremendo. "Aguenta aí! Já vou te tirar daí!" Ela empurrou a porta. O interior estava completamente escuro. Os gritos continuavam, agora mais altos. "Estou aqui! Onde você está?" Marina iluminou o galpão com a lanterna. Tudo estava como antes. Ferramentas, sacos, a mesa e a porta de metal do fundo. Os gritos vinham de lá. Marina caminhou até a porta, o coração batendo tão forte que doía. Ela tinha 3 chaves na mão. As chaves dos 3 cadeados. "Não faça isso!" Uma voz na sua cabeça implorava. Seu tio avisou: "Saia agora!" Mas os gritos eram tão reais, tão desesperados. Marina destravou o primeiro cadeado, depois o segundo e, finalmente, o terceiro. A porta de metal se abriu sozinha com um rangido alto. E do outro lado, não havia nada. Apenas uma escada que descia para a escuridão. Uma escada de pedra antiga, úmida, que cheirava a terra e decomposição. Os gritos pararam. Tudo ficou em silêncio absoluto. Marina iluminou a escada. Ela descia por pelo menos 10 metros, talvez mais. "Olá?" Ela chamou. Sua voz ecoou na escuridão. Foi quando ouviu que não eram mais gritos de criança. Era uma risada, baixa, grave, antiga. E estava subindo as escadas em direção a ela. Marina recuou, mas era tarde demais. Algo emergiu da escuridão. O que subiu daquela escada não era humano. Nunca foi. Era uma figura de criança, sim, mas distorcida. A pele pálida demais, esticada sobre ossos que não tinham a forma certa.
Os olhos eram completamente negros, sem íris, sem vida, e sorria. Um sorriso largo demais, com dentes demais. Você abriu, a coisa disse com a voz que havia imitado antes, mas agora era diferente. Várias vozes sobrepostas. Finalmente alguém abriu. Marina deixou cair a lanterna. Tentou correr, mas a coisa se moveu mais rápido. Bloqueou a saída. Por 52 anos fui alimentada. Mantida forte, mas presa. Seu tio era esperto. Augusto sabia que se me deixasse enfraquecer, eu morreria. Se me deixasse forte demais, eu escaparia. Ele me manteve no meio, no equilíbrio. O que você é? Eu fui Beatriz, uma vez. Há muito tempo, mas aquele porão mudou tudo. A escuridão me transformou. Me alimentou de ódio, de solidão, de tempo. Agora sou muito mais. E você, ingênua, me libertou. A criatura caminhou lentamente em direção a Marina, que estava encurralada contra a parede do galpão. Eu vou sair. Vou saborear a liberdade. Mas primeiro, preciso de força, e você vai me dar. Marina fechou os olhos, esperando o fim. Mas então ela se lembrou. Lembrou de Júlia, sua filha dormindo a 3 quilômetros dali. Lembrou do aviso do tio. Respeite isto e viverá bem. Ignore e pagará o preço. Ela não ia morrer. Não ia deixar aquela coisa solta no mundo. Marina abriu os olhos e encarou a criatura. Não, ela disse com a voz firme. Você volta para dentro. A coisa riu. Você não pode me forçar. Sou mais forte que você. Talvez, mas eu posso fazer uma escolha. Marina pegou a lanterna do chão e correu, não para a saída, para a escada. Ela desceu correndo, tropeçando nos degraus de pedra, a criatura gritando atrás dela. O porão no fim da escada era pequeno, muito úmido e frio. Havia correntes nas paredes, ossos no chão e símbolos estranhos pintados com sangue seco. Este era o lugar. O lugar onde Beatriz havia sido transformada. Marina entendeu tudo naquele momento. A família não tinha simplesmente trancado a filha. Eles tentaram algo, um ritual, para trazê-la de volta. Mas trouxeram outra coisa no lugar. A criatura chegou ao fim da escada, ainda sorrindo. Você veio para morrer aqui, onde nasceu a escuridão? Não, disse Marina. Eu vim fazer o que meu tio não teve coragem de fazer. Ela pegou um dos ossos do chão, usou a ponta afiada para cortar a própria mão. Sangue escorreu. Sangue de herdeira, sangue de quem possui esta terra. Eu ordeno, volte para as sombras. Não era exatamente uma oração. Não era um ritual completo. Mas era vontade, era coragem, era escolha. E às vezes, isso basta. A criatura gritou. Um grito que fez as paredes tremerem. Ela tentou agarrar Marina, mas uma força invisível a puxou para trás. Marina pingou seu sangue nos símbolos do chão. Eles começaram a brilhar com luz vermelha. Você não pode me prender de novo! Marina começou a rezar em silêncio, repetindo em sua mente tudo o que sabia sobre a fé. Uma coragem inexplicável tomou conta dela. Posso sim e vou. Mas não para sempre. Vou acabar com isso de vez. Marina subiu correndo as escadas. A criatura tentou segui-la, mas não conseguia passar dos últimos degraus. Algo a prendia lá embaixo. Marina saiu do galpão, fechou a porta de metal, travou os 3 cadeados. E então pegou o galão de gasolina que ficava no galpão para o gerador. Ela despejou tudo. Nas paredes, no chão, na porta de metal. Você vai me matar? A coisa gritou de dentro. Vai matar o que resta de Beatriz. Marina parou por um momento. Beatriz morreu em 1969. Ela disse calmamente. O que você é, não é ela e nunca foi. E chegou a hora de descansar. Ela acendeu o fósforo. Que Deus perdoe todos nós. E jogou. O galpão queimou por 7 horas. O corpo de bombeiros veio, mas Marina os impediu de apagar. Deixem queimar. Precisa queimar tudo. Os gritos duraram meia hora. Depois, silêncio. Quando o fogo finalmente se apagou, só restavam cinzas. E um buraco profundo onde antes havia a escada de pedra. Marina mandou encher o buraco com concreto. Depois, com terra. Depois, plantou árvores em cima. Nos meses seguintes, ela mandou benzer a propriedade inteira. 3 padres diferentes vieram fazer orações.
E nunca mais, nenhum som estranho foi ouvido naquela fazenda. E você? Teria tido coragem de entrar naquele galpão para salvar uma criança? Ou teria ignorado os gritos? Deixe a sua resposta nos comentários. Marina viveu mais 12 anos naquela fazenda. Júlia cresceu, foi para a universidade, se formou. A propriedade prosperou. As terras deram boas colheitas. A casa era cheia de vida e luz. Antes de vender a fazenda e se mudar para mais perto da filha, Marina enterrou uma placa de bronze onde antes ficava o galpão. Nela estava escrito: "Aqui descansa Beatriz Ferreira, 1957-1969, que finalmente encontrou paz, e que sua história sirva de aviso. Nem toda herança vale a pena aceitar, mas toda alma merece descanso." Marina Souza me contou essa história pessoalmente em 2023. Ela tem hoje 44 anos, é avó de um menino lindo e vive tranquila em Salvador. Ela disse que não se arrepende de ter aberto aquele galpão, porque mesmo pagando um preço alto, as cicatrizes emocionais que carrega até hoje, ela libertou algo que estava sofrendo há décadas. Beatriz era uma vítima, Marina me disse, transformada em monstro por um ritual que sua própria família fez. Ela não pediu para virar aquilo. E passar mais 50 anos trancada não ia resolver nada. Alguém precisava ter coragem de encerrar aquele ciclo, de dar paz para ela. Quando perguntei se ela teria feito diferente sabendo o que sabe hoje, Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Teria sido mais preparada, teria pedido ajuda espiritual antes, teria protegido melhor minha filha. Mas no fim, sim, eu teria feito. Porque a coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo mesmo com medo. Esta história nos ensina algo importante. Nem toda herança é sobre dinheiro. Às vezes, herdamos responsabilidades, herdamos dívidas emocionais de quem veio antes. E nesses momentos temos uma escolha: perpetuar o ciclo, mantendo o mal trancado mais vivo. Ou ter a coragem de enfrentá-lo, de uma vez por todas, e libertar todos os envolvidos. Marina escolheu a segunda opção. E mesmo que tenha custado caro, ela dorme em paz todas as noites. Porque fez o que seu tio não conseguiu fazer. Ela não só alimentou o problema, ela o resolveu. E às vezes, resolver é mais importante que sobreviver. A fazenda hoje pertence a outra família. Eles não sabem da história. Vivem bem, criam gado, plantam café, e o bosque que Marina plantou sobre as cinzas do galpão cresceu forte e saudável, como se a própria terra estivesse agradecendo por finalmente poder respirar. Esta foi a história real de Marina Souza e a herança que veio com um preço. Agora eu quero saber de você. Primeira pergunta: você teria obedecido à condição do testamento ou a curiosidade teria falado mais alto? Segunda pergunta: se você ouvisse gritos de criança vindo de um lugar proibido, o que faria? Ignoraria ou investigaria? Terceira pergunta: você acredita que algumas heranças carregam responsabilidades espirituais? Já viveu algo assim? Deixa nos comentários, vou ler todos. Se você chegou até aqui, já sabe, dá like, se inscreve, ativa o sininho. E vem a história do córrego que secava e enchia sozinho. E o que encontraram no fundo quando tiveram coragem de descer, vai fazer você nunca mais olhar para a água da mesma forma. Eu sou Giovanni Aguiar. E este é Segredos Sombrios do Sertão. Toda semana, uma nova história do interior brasileiro, onde algumas heranças custam mais que dinheiro, e onde a coragem é medida por quanto você está disposto a sacrificar para fazer o que é certo. Até o próximo relato. Se sua herança vier com regras estranhas, pense 2 vezes antes de quebrar.